Olá, meus irmãos, meu nome é William e no vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que é o pecado. 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Geralmente, quando a Bíblia se refere à lei, ela está falando sobre os 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram esses livros que eram usados por Jesus, pelos discípulos e também por Paulo. Lembremos que na época de Jesus ainda não existia o Novo Testamento, e tudo que eles tinham como base era o Antigo Testamento. Dentro dessa lei também se encontra a lei moral, que são os 10 mandamentos de Deus escritos pelo próprio dedo de Deus. Resumindo tudo, para que a gente cometa um pecado contra Deus, a gente tem que transgredir algum desses princípios da palavra de Deus. O pecado, ele surgiu de forma misteriosa. A Bíblia não fala como o pecado surgiu, mas a Bíblia fala em quem o pecado surgiu. E o pecado, ele surgiu num anjo querubim, num anjo criado por Deus, segundo a Bíblia, perfeito. E olha o que nos fala o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse texto aqui não nos deixa dúvida de que Deus criou Satanás perfeito. E Deus deu a ele o livre-arbítrio, o poder de escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Sabemos que ele escolheu o caminho do mal e o pecado. Depois disso, ele se tornou escravo do pecado e totalmente cheio de maldade. E com todo o seu engano, ele conseguiu fazer com que a terça parte dos anjos do céu pecassem contra Deus. Todos eles foram expulsos do céu e jogados para a terra. Depois disso, Deus cria Adão e Eva também perfeitos. E Satanás, com todo o êxito, consegue fazer com que Adão e Eva pequem contra Deus. E aí então, a humanidade se torna pecadora e totalmente depravada. E a partir daí, entra a morte no mundo. E olha o que nos diz o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós se tornamos pecadores e merecemos a morte. Esse nunca foi o plano original de Deus. Por isso que um dia Cristo vai voltar e vai destruir de uma vez por todas com o pecado. O pecado, ele é terrível e destruidor. No início, ele parece ser bom, ele parece ser agradável, ele parece ser prazeroso, mas no final a gente acaba se tornando escravo do pecado. E isso faz com que a gente seja escravo do orgulho, do egoísmo, da ira, da maldade, das mentiras, do adultério, da cobiça, da pornografia, da ganância, do amor e apego excessivo ao dinheiro. E para finalizar, o pecado, ele nos separa de Deus. E olha o que diz aqui o texto de Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. São os nossos pecados que fazem essa separação entre nós e Deus. Deus, ele continua aqui no mesmo lugar, mas por causa dos nossos muitos pecados, é que Deus não pode nos ouvir. Todos os dias nós pecamos contra Deus. Nós pecamos com pensamentos, com palavras, e até mesmo por existir nós já estamos pecando contra Deus. Por isso a importância de todos os dias confessarmos os nossos pecados a Deus e pedir que Ele nos perdoe, nos purifique, nos transforme e apague os nossos pecados, para que não mais haja essa separação entre nós e Deus. Deus ama tanto nós, os pecadores, mas Deus, ele odeia o pecado. E um dia Cristo vai voltar para destruir de uma vez por todas com o pecado. Ele não quer destruir o ser humano, mas se o ser humano continuar preso ao pecado, ele vai ser obrigado a destruir tanto o pecado como o ser humano. Que no dia de hoje possamos refletir o quão destruidor é o pecado e que possamos pedir a ajuda de Deus para abandonar essa prática do pecado. Temos que ser sinceros com Deus. Pai, eu não consigo ser liberto da prática do pecado. Eu até gosto do pecado, Pai, mas eu quero deixar de gostar. Eu peço a tua ajuda para que o Senhor me liberte do pecado. Pai, me ajude a conseguir confessar os meus pecados todos os dias a Ti, para que eu possa ter um coração purificado e assim eu seja transformado e não seja mais escravo do pecado.
Precisamos ser sinceros com Deus, levar isso com sinceridade a Ele. E assim Ele vai nos transformar, Ele quer nos ajudar. Ele vai nos purificar e vai nos libertar da prática do pecado. Vamos então orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo a respeito do pecado e o quão destruidor é o pecado, Pai. O pecado às vezes parece ser prazeroso no início, mas no final ele dá em morte. Que possamos ir a Ti e pedir a Tua ajuda para sermos libertos dessa prática. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo de hoje sobre o pecado, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Esse canal aqui é novo e a gente está tentando fazer com que ele cresça para levar essa mensagem de esperança para as pessoas, a mensagem da volta de Jesus, que logo vai acontecer. Eu acredito que não falta muito para Jesus voltar. E a promessa incrível que Ele deixou para nós sobre o novo céu e a nova terra, sobre um mundo que não vai ter mais pecado, não vai ter mais morte, não vai ter mais tristeza. Essa é uma promessa maravilhosa. Peço que vocês curtam, compartilhem e comentem também o que acharam do vídeo. Porque quando isso acontece, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do vídeo e começa a divulgar para mais pessoas. Então, um abraço a todos, fiquem todos com Deus.